Exato. O Eric merece um destaque, por exemplo, o San Januário, o padroeiro da cidade de Nápoles, que é mártir, foi martirizado no ano 300. É aquele que a gente conhece também como São Genaro? San Gennaro, em italiano Sim. é Gennaro, em português é Januário, né? Com um fenômeno que ninguém explica. O sangue dele, ele foi degolado, o sangue dele está dentro de um vidro Certo. e ficou sólido. Mas no dia 19 de setembro, aniversário do seu martírio, este sangue se liquefaz, vira líquido. Se torna líquido novamente. Exato. E este fenômeno, meus amigos, acontece em dois lugares. Na Catedral de Nápoles, onde está guardado este vidro, e a uns 40 quilômetros da cidade, numa cidade chamada Pozzuoli, onde está guardada a pedra onde lhe foi cortada a cabeça. Lá temos várias manchas de sangue, manchas aparentemente pretas. Mas na hora que o sangue vira líquido lá na catedral, também aquelas manchas viram vermelhas. Então quer dizer que um santo do século IV, São Genaro ou Januário, desde então, pelo menos uma vez por ano, dá para ver, isso é aberto ao público, quem quiser pode ver, o bispo inclusive demonstra né, nesse dia. Exato, e aliás é toda uma cerimônia solene, inclusive até com a presença da televisão. E aquelas pouquíssimas vezes, vejam só meus amigos, aquelas pouquíssimas vezes que não aconteceu o milagre da liquefação do sangue, foi um sinal de um problema grave para a sociedade. O que é que aconteceu na história? Uma vez estourou o vulcão ao lado, o Vesúvio, que matou milhares de pessoas. No começo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, não aconteceu o milagre do sangue. Interessante, hein, Padre Guido? Exato. Quando tem um sinal muito negativo, o sangue não vira líquido, entendeu? E há uma grande devoção, e olha que este santo mártir é do ano 300, não no 1300, 300, isto é, 1800 anos atrás. Puxa vida. Agora, Padre Guido, existe também, vamos chamar assim, acho que o correto não é chamar uma outra categoria de santo, mas título que alguns santos recebem, que são chamados santos doutores, né? Doutores, na igreja, 35 santos foram proclamados doutores durante todos os séculos da Igreja Católica. Por que esses santos são proclamados doutores? Exato. Ser chamado de doutor não é comum. Significa que uma pessoa estudou, se especializou, domina aquele assunto, pode ensinar, etc. Aqui estamos no campo da santidade. A Igreja não olha para o título de estudo para proclamar uma pessoa doutor, mas pela maneira como viveu e como ensinou os outros a viver a santidade. Por exemplo, Santa Teresina, o Menino Jesus, foi proclamada doutora da Igreja. Inclusive foi o Papa João Paulo II que a proclamou doutora da Igreja. Né? Exato. E ela que nunca saiu do convento e faleceu somente com 24 anos de idade, foi proclamada doutora da Igreja. E os grandes doutores são os grandes mestres da santidade. Porque ontem foi dia 29 de abril, certo. Santa Catarina de Sena, que é padroeira, inclusive, da Itália, do meu país. Não sabia nem ler nem escrever. Foi proclamado doutora da Igreja. Deus a inspirou, e foi ele, inclusive, que foi até a cidade de Avignon, na França, onde o Santo Padre, o Papa, havia mudado para lá e convenceu o Papa a voltar para Roma. Naquele episódio conhecido como o Cisma do Ocidente, perfeito, né? Onde o Papa saiu de Roma, foi morar em Avignon, na França. Sim. E ele conseguiu, ignorante do ponto de vista da cultura, não sabia nem ler nem escrever, e é considerado doutora da Igreja. Será que a gente pode dizer assim que esses santos doutores nos ensinaram algo relacionado então ao cristianismo, de um ponto de vista específico, mas de maneira grandiosa como nenhum outro? Olha, os grandes doutores nos ensinam uma coisa, meus amigos, a santificar o momento presente, a dar o gosto a todas as nossas ações, oferecê-la como um gesto de amor. Santa Teresina, que acabei de falar há 2 minutos,
Santa Teresina do Menino Jesus, quando chegava a noite e se retirava na sua humilde cela para o merecido descanso noturno, ela dizia: meu Senhor, eu vou dormir, estou cansada, vou dormir já. Mas, durante esta noite, toda vez que o meu coração bater, eu ofereço como um ato de amor para você. Esta que é a sabedoria da igreja. Bonito. Exato, santificar até as coisas mais rotineiras. Alguns santos, só para lembrar, São João Crisóstomo, São Basílio, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Anselmo, Santa Teresinha do Menino Jesus, como o senhor disse, que foi a 33ª Santa Doutora da Igreja, e os mais recentes, que é São João de Ávila, que foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Bento XVI, e a última, Santa Hildegarda, que foi proclamada também santa em 2012. Proclamada doutora da Igreja em 2012 pelo Papa Bento XVI. Padre, a gente está caminhando para o fim, mas rapidinho, responde essa aqui para a gente. Ó. A Juraci, ela quer dizer alguma coisa em sentido assim. Ela conhece uma pessoa que perdeu um filho há muitos anos, mas a dúvida dessa pessoa é o seguinte: se a pessoa morreu e não recebeu o perdão dos pecados, se tem como a gente dizer que a alma dessa pessoa está ou não no purgatório? Dona Juraci, quem somos nós para julgar? Nós entregamos o caso à misericórdia de Deus. Mesmo que uma pessoa não receba, mas se dentro de si está arrependida, não duvide da salvação desta pessoa. Muito bem. Padre Guido, para encerrar o nosso programa Eclésia de hoje, a gente disse sobre a vida dos santos, etc. Queria só um rápido comentário do senhor no seguinte sentido. O apóstolo Paulo nos ensina que Jesus é o único mediador, o único intercessor entre Deus, aliás, entre nós, os homens, e o próprio Deus, ele também era Deus. Jesus é o único mediador. Né? Agora, e esse monte de santos que nós comentamos aqui, então? Não existe um erro aí? A gente pode, então, rezar para ele, sendo Jesus o único mediador? Claro, não existe nenhum erro. Aliás, é a beleza da igreja que vive numa união extraordinária com Jesus. Todos os santos são intercessores e nós temos a plena liberdade de invocá-lo, a ajuda deles, e eles intercedem diante de Deus para conseguir graças e favores especiais para todos nós. Dizia há poucos instantes, somente no caso de Papa São João Paulo II, 218 milagres aprovados para a Igreja, que chegaram na congregação da Causa dos Santos. Olha, gente, que sinal extraordinário. Claro, o Papa não é Deus. Quem faz o milagre é sempre Deus. Mas também a intercessão dos santos chefiados para Nossa Senhora também ocupam um grande lugar de destaque. A gente pode dizer assim, né, Padre Guido, que esses mediadores são mediadores subordinados à pessoa de Cristo, né? Sim, até porque o próprio Jesus, que é o cabeça da igreja, todos os outros mediadores são subordinados a ele, porque o próprio Paulo, inclusive, que ensinou que Jesus é o único mediador, também se colocava como exemplo, sendo ele, então, o mediador subordinado. Exato. Né? Não é um autoelogio que ele faz de si mesmo. Várias vezes ele disse, se colocou como exemplo, né, Padre Guido? Sim, e na verdade, gente, não tem nada de falso, hein? Deu mesmo a sua vida, enfrentou cada vento contrário, digamos assim, né? Tudo por causa de Cristo. Por isso, até ainda vivendo, ele era como um exemplo a ser imitado. Portanto, os santos são nossos intercessores. Claro, eles nos ajudam, nos conhecem e fazem questão de doar também os benefícios espirituais para que cada um de nós receba um estímulo maior para também ele ser santo. Não haveria sentido, então, o apóstolo Paulo ensinar que Jesus é o único mediador e depois também se colocar como um exemplo, né? Não teria nexo nesse sentido. Padre Guido, encerra o programa dessa noite para a gente, então. O senhor vai dar a bênção daqui a pouco com a relíquia, né, do São João Paulo II? Que dar uma bênção especial hoje também para as famílias de Dona Sônia Monteiro e Oslávia Brandini, de Bauru, como também a família do seu Sadi, Dona Sandra do Cailão, a Clara Maria e Patrícia do Rio Claro, e para a Dona Marília da cidade de Passos, que não perde nunca o programa, né? E hoje, meus amigos, que belo, até me sinto emocionado segurando nas minhas mãos estas preciosas relíquias de São
João Paulo II, né? E que estas relíquias sejam um sinal de muita bênção para cada um de vocês, prezados amigos, e para as vossas queridas famílias. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Muito obrigado, Padre Guido. Mais uma vez, então, parabéns ao senhor pelos 40 anos de sacerdócio. Muito obrigado aqui pela companhia do senhor conosco aqui na Rede Século XXI, toda segunda-feira no programa Eclésia. Aliás, Padre Guido, rapidinho, nosso programa está encerrando, mas semana que vem o nosso tema também é importante. Do que a gente fala semana que vem, Padre Guido? Vamos falar de Nossa Senhora de Fátima. Porque a gente vai estar pertinho da data dela. Exato, será exatamente dia 12, né? O dia 13, lembraremos a primeira de 6 aparições extraordinárias de Nossa Senhora em Fátima. Muito bem. Então, não perca o programa Eclésia da semana que vem, falando também sobre Nossa Senhora de Fátima e outros temas que você quiser que a gente possa abordar, conversar aqui no programa Eclésia. Mande para a gente no e-mail eclesia@rs21.com.br. A gente pode, de repente, preparar um tema de acordo com a sua sugestão, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia na noite de hoje. A gente se encontra, então, na semana que vem. Tchau, tchau. Boa semana.